mas hoje nós vamos continuar falando sobre a geometria da cruz. E eu sei que não está muito visível ali, mas vai estar visível em breve, né? Glória a Deus, vai estar visível. Mas eu preciso voltar a ter a mania com o PowerPoint, porque vai ser muito interessante o PowerPoint na segunda vinda de Cristo, para que você possa anotar. Então é só para você entender aí, nós vamos falar sobre a geometria da cruz. Eu gostaria de convidar você a abrir 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 5 a 6. Ou melhor dizendo, versículos 5 e 6. E não fique somente só nesse versículo, nós vamos falar sobre outros também. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todo tempo oportuno. Preste atenção o que está dizendo aqui. Pois há um só Deus e um só mediador. Vou ler na versão NVI. Entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Testemunho dado em seu próprio tempo. Mas esse testemunho serve para hoje, principalmente para hoje. E o tema da mensagem de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a centralidade da cruz e o homem. Lembram que nós falamos na primeira mensagem sobre a parte de cima da cruz? Quando nós olhamos para a parte de cima da cruz, o que ela fala? O que Deus fala para nós? Deus nos ama, ok? Quando nós olhamos para a parte inferior, nós vimos ali ela fincada na terra. E o que diz ali, o que está dizendo para nós quando nós olhamos para a cruz fincada na terra? Perdeu o Playboy. Gente, eu peço perdão aqui por falar perdeu o Playboy, mas é o que o diabo merece, entendeu? O diabo merece perder o Playboy. Sou lavado pelo sangue de Cristo e hoje eu celebrei essa nova aliança que eu tenho com Ele. Perdeu o Playboy, ok? E nós precisamos entender isso. Em nome do Senhor Jesus, eu vou precisar editar isso, tá bom? Eu vou precisar editar isso aí. Ainda bem que essa parte da ceia não ficou gravada, né? Mas se ficou gravado e se alguém descobrir, eu preciso tirar isso aí fora, né? Se chegar no ouvido dos meus superiores, eles vão me chamar. Que é essa de perder o Playboy? Eu vou dizer, perdeu o Playboy. Eu também perdi agora. Mas o interessante é que nós falamos da parte vertical da cruz, aonde a terra se liga no céu e o céu se liga na terra. E é muito interessante porque foi um ato em que, quando se finca a cruz na terra, é exatamente o que Deus quer que nós façamos, que nós tenhamos comunhão e relacionamento com Ele. Mas quando nós olhamos para a parte horizontal, nós vimos também que em uma das partes, ou do lado direito ou do lado esquerdo, a cruz significa o castigo, eu assumi o seu castigo. E do outro lado, a vergonha, eu assumi a vergonha. É Cristo falando isso, que está em Isaías 53, versículo 5. Mas não só isso, a cruz de braços abertos, olhando para o centro da cruz, onde nós vemos e observamos Jesus, ela diz algo muito interessante que está em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30, mas eu só vou falar a primeira parte do versículo 28, que diz: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós olhamos na parte central da cruz, nós vimos isso, nós ouvimos Deus falar exatamente isso. Então, muitas vezes nós estamos passando tantas dificuldades, tantos problemas, mas nós esquecemos de olhar para a cruz, né? Olha para a cruz, Deus me ama. Olho para baixo, perdeu o Playboy. Olho para os lados, a minha vergonha, o meu castigo foi assumido na cruz por meio de Jesus. E quando eu olho com Jesus no centro da cruz, eu vejo que Ele está me dizendo: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um aprendizado? Porque eu não preciso mais levar a carga que eu estou levando, né? Eu não preciso levar mais a carga. Eu não preciso carregar nenhum tipo de peso ali
no dia a dia, mas entregar tudo na cruz de Cristo. Quando eu falei semana passada, a cruz no centro, Jesus no centro da cruz, ali existe uma relação aonde nós passamos a nos tornar um com o Pai. Nós tornamos um com o Pai. E isso é muito importante porque nós iniciamos um processo. Qual é esse processo? Vamos lá. Libertação, reconciliação, desfrutamos da glória de Deus, nós ganhamos sabedoria, temos poder, nós recebemos conversão. E o mais importante de tudo, nós desfrutamos do perdão. E quando nós olhamos para o centro da cruz, nós vemos Jesus ali. Mas também ao olhar ali Jesus na cruz, nós entendemos João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é muito importante nós sabermos e nós entendermos. E é nesse momento de João 1,14 que nós começamos a desfrutar do perdão que foi dado por meio da cruz através de Cristo Jesus para todos que estão habitando hoje na face da terra. O processo da cruz, e se você entender a parte de cima, a parte de baixo, a parte dos lados, Jesus no centro, você consegue ministrar em qualquer coração. Em qualquer coração. Você consegue falar de Cristo para qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Então eu espero que você possa anotar isso, como foi anotado na semana passada, e foi muito interessante que a pessoa depois falou assim: olha, eu anotei tudo que você falou e eu vou usar esse exemplo para falar com os meus funcionários. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque se você pegar na tua empresa, no teu negócio, onde você trabalha, existem pessoas que estão carregando uma cruz, que não é a cruz que eles precisam carregar. Você precisa tirar essa cruz e colocar a outra cruz, a verdadeira cruz. Você precisa tirar o jugo dessa pessoa, o fardo dessa pessoa e colocar a cruz, né? E é simples. Em qualquer lugar que você está, com pessoas cristãs ou não cristãs, basta você fazer uma pergunta: você está vivendo em paz? Você está com alguma dificuldade? Eu vou dizer 99,9% vão estar dizendo que estão passando por dificuldades. E é nesse momento que você entra com a cruz de Cristo e mostra qual é o poder que existe nela. E esse poder é emanado por meio da cruz, através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que chega até nós. E hoje nós vamos falar não de Jesus na cruz, mas o homem no centro da cruz. O que eu preciso fazer para ser um homem segundo o coração de Deus? O que eu preciso fazer para fazer a vontade de Deus? Aonde é que eu tenho que estar? E eu vou dizer para você, você tem que estar no centro da cruz. Você precisa estar no centro da cruz. Por quê? Porque quando você se coloca no centro da cruz, a tua carne está lá. E os seus efeitos estão lá. E foi muito interessante porque hoje de manhãzinha eu estava ali, a Marina estava sentada, mexendo no multimídia. Eu disse assim: Marina, é uma mensagem tão simples, mas é tão verdadeira, porque o que eu vou falar sobre a cruz, hoje eu já fiz tudo ao contrário em menos de uma hora. Você percebe que é muito fácil você sair da cruz? É muito fácil. É muito fácil você perder a visão da cruz. É muito fácil você mergulhar na carne e nos efeitos da carne do que você mergulhar no insondável de Deus e você mergulhar no oceano do Espírito. E é um fato muito interessante, por quê? Porque Paulo falou muito sobre isso. Paulo falou muito, e principalmente ele falou lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. E eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a parte humana do ser humano, ou a parte humana de um homem. E o que aconteceu? Paulo, ele falou muito sobre isso. Ele falou em Colossenses 3, de 5 a 11, diz o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha o que ele começa a dizer, a lista de coisas carnais. Vamos lá: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria,
e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Paulo deu uma pequena lista, mas nós vamos chegar numa lista maior ainda, aonde ele fala para os Gálatas, uma lista grande de coisas carnais, de obras carnais. E ele continua dizendo no versículo 8, mas agora, abandonem todas essas coisas. Olha de novo ele dizendo, ira. Ninguém fique irado, irmãos, ninguém, basta andar de carro em Atibaia. Anda de carro em Atibaia, irmão, você não sabe para onde o camarada vai, porque ele não dá seta se ele vai virar para a direita ou para a esquerda. E o detalhe, ele para no meio da rua e começa a conversar no trânsito. Não, ira não acontece em Atibaia, gente, não acontece. Indignação, e nem na marginal. Maldade, maledicência, gente, isso não acontece conosco. Linguagem indecente no falar. Ele continua, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Paulo, eu gosto de Paulo, irmãos, porque Paulo, ele é objetivo, e ele põe a faca na ferida ali assim, e fala assim, ó, tá vendo? Isso que vocês estão fazendo, vocês estão errados. E ele ainda reforça, ele coloca ainda, mas vocês se despiram do velho homem. E por que que vocês estão fazendo isso? E Paulo é clássico, né? Ele é muito bom, eu gosto demais dele. Por quê? Ele traz uma realidade para nós de hoje, que já era na época dele. É por isso que eu amo a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Ele continua, com suas práticas, e se revestiram do novo. Detalhe, ele não colocou que vai se revestir, ele diz, já revestiram, né? Já revestiram. E ele continua dizendo, do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Ele não deixa barato, irmãos. Ele diz assim, olha, vocês já se renovaram e vocês estão fazendo tudo à imagem do Criador. Vocês estão crescendo na imagem do Criador. Não estavam crescendo, eles estavam querendo voltar às práticas antigas. E quantas vezes nós estamos querendo voltar à prática antiga? E quantas vezes o que nós muitas vezes fazemos, nós fazemos como Isaú e Jacó, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quem comeu lentilha sabe que lentilha não sustenta, irmão. Lentilha é aquele momento, daqui 1 hora, 2 horas já está com fome, porque não traz sustância. E para quem quer emagrecer, come lentilha, porque é bom para emagrecer, é bom para o seu físico, não é? Aí não sustenta, por quê? Está embasado em coisas que não têm fundamento. Paulo está dizendo aqui assim, olha, vocês precisam conhecer a imagem do Criador para viver conforme Ele quer. O homem no centro da cruz nada mais é do que trazer uma identidade do homem para com Jesus, de Jesus para com o homem, e os dois se unirem a uma só pessoa, que é Deus. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Linda essa declaração de Paulo aos Colossenses, maravilhosa. Olha só, mas ele não termina aí. Aí ele continua dizendo ali, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Olha como que Paulo faz. Ele enfia o dedo na ferida. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, ele acrescenta, libertinagem. Libertinagem. Confundem liberdade com libertinagem. E isso é ruim. Idolatria e feitiçaria, ódio. Olha que coisa, irmãos. Em Hebreus fala sobre ódio e amargura. Ódio é o último escalão antes da morte. Quando você diz assim, eu estou com ódio daquela pessoa, quem vai morrer é você, porque é você que morre, não é ela. E em Hebreus fala que o ódio e a amargura são 2 argumentos do diabo para matar a sua vida espiritual, e mata fisicamente também. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes
já vos adverti, aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui eu já vou pegar um gancho para a mensagem do próximo domingo, que diz assim: aqueles que praticam essas coisas. Que essas coisas, irmãos? Vontade da carne. Praticou a carne, está praticando a carne. A trombeta soou, Jesus apareceu nos ares, montado em seu cavalo branco, vindo com toda a sua tropa. Já era. Quem perdeu o Playboy não foi o diabo, foi você. Aí ele vai chegar para você: te ganhei, Playboy. Porque aqui é claro, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fato disso nos remete à cruz, por quê? Por isso é que Jesus morreu, para que você não pratique essas coisas, mas herde o reino dos céus. E eu digo e repito, este lugar não é nosso, você está de passagem, o mundo é passagem, você não vai habitar no mundo pelo resto da vida, irmãos. O teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. Deus te criou para algo muito maior. E Paulo, ele não falou para os gentios, ele não falou para os gregos, ele não falou para os romanos, ele não falou para os judeus, mas ele englobou todas essas raças, todas essas nações, e mais a cada um de nós nessa manhã, dizendo: não pratiquem as obras da carne. Porque ao praticar as obras da carne, você deixa de ser um novo homem, uma nova mulher, e você se despede, você se despe das suas vestiduras, que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, e coloca as vestiduras de novo daquilo que você fazia no passado, daquilo que você fazia no mundo. Ou seja, vestes estavam sujas, vestes que estavam marcadas pelo pecado. Agora, lembra da lista de Colossenses, lembra da lista de Gálatas? Aonde isso tem que estar? Na cruz. Ou seja, quem precisa estar na cruz? A lista? Não, sou eu. Porque eu carrego essa lista. Porque eu sou carnal. Eu sou um homem de carne e osso. Mas Deus não permitiu que eu só fosse carne e osso. Deus também permitiu que eu conhecesse o espiritual, que eu conhecesse Jesus, que eu conhecesse a presença do Espírito Santo, vivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, na minha vida. Aí sabe o que acontece? O que Paulo fala aqui é que se eu não estiver no centro da cruz, eu vou estar fazendo as obras da carne. Nós vamos estar fazendo as obras da carne. Ira, maledicência, feitiçaria, idolatria ou qualquer outro tipo de situação, irmãos. Vou dar um exemplo aqui para você, como que as coisas são obras da carne. Vontade de assistir novela. Obra da carne. Misericórdia, irmãos, se você não tem acompanhado o noticiário, esteja atentos nos noticiários. Vai ter uma cena em uma das novelas da Globo, que 2 crianças do mesmo sexo estarão se beijando. Criança, a liberdade se tornou libertinagem. Nós somos livres, mas tudo, como Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se não convém para mim, não convém para os meus filhos. Tome cuidado com o que você deixa o seu filho assistir na televisão, inclusive no Netflix ou em qualquer outra série que muitas vezes é de adolescente, mas já tem coisa de adulto no meio que a criança não pode assistir. Por isso que eu sou a favor do Augusto Cury, quando Augusto Cury diz que cada criança tem que ter o seu tempo dentro da sua faixa etária. O que acontece com a internet, com mídia, com celular, com todas as outras informações tecnológicas que nós temos? Eles vêm para fazer com que a criança pule etapas. E é uma verdade, gente. Tem menina de 12 anos que já tem corpo de mulher. Ontem tivemos na casa da Andréia a reunião dos pré-adolescentes. Tinha uma menina lá, eu falei: nossa, mas o que ela está fazendo aqui? Ela não é criança. Acho que ela tinha 13 anos, uma moça grandona, alta. Eu falei: é uma mulher. Não é, irmãos, só tem o corpo, mas aqui ainda é uma criança.
Você percebe isso? As coisas estão andando muito, 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 muito rápido. Então segure a onda com os teus filhos, para que você não os perca no futuro. Pode isso? Não. Pode aquilo? Não. Pode? Não. Ah, isso aqui pode. Ah, isso aqui não. Pode, pode não. Sim, não, 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 sim. Se a gente não filtrar, nem eu, nem os meus filhos saberão a importância do que é viver no centro de uma cruz. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Mas Paulo também, ele não só dá uma lista de coisas carnais, mas ele também nos ajuda a sair dessa situação. Eu gostaria que você virasse ali em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Nós vamos ler e nós vamos falar aos poucos, para que nós possamos desfrutar de um tempo gostoso da palavra do Senhor aí. Colossenses 3, de 12 a 17. Abram aí, e o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para que você viva no centro da cruz, mortificando a tua carne, é este. Primeiro, revestir-se de uma nova postura. Paulo começa a dizer aqui no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que Paulo fala em Colossenses é o que ele vai falar em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante. Ele começa a falar que nós somos assim, mas quando nós colocamos a nossa vida na cruz, nós podemos ser assim. E é isso que ele começa a dizer aqui, e a lista de coisas maravilhosas que ele começa a passar para os irmãos da igreja de Colossenses. Ele diz: revesti-vos, pois, do que, irmãos? Do novo homem, com humildade, com mansidão, com longanimidade. E isso é importante, porque, irmãos, porque nós precisamos entender que quando nós crucificamos a carne, nós exaltamos e nós manifestamos as obras do Espírito. Quando a carne está crucificada, o Espírito sobressai. E isso é muito importante, porque tudo tem início e tudo começa no centro da cruz. Porque é preciso revestir-se do novo homem. Não adianta, vou até usar, eu coloquei um paletó aqui, tal, por causa da ceia. Olha, santo, ele está passando, ele é santo. Aí chega na segunda-feira, você tira o paletó, coloca de lado, põe de lado o paletó, e aí você vive uma outra vida totalmente aversa do que você vive no domingo. Por que isso, irmãos? Porque nós somos assim. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos carnais. Nós somos carnais. E ser carnal precisa ser transformado lá na cruz do Calvário. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você viu que eu encaixei uma coisa aqui para falar sobre vestiduras, só para tirar o paletó, que estava muito quente, irmão. Está muito quente. Fecha o parênteses aqui. Efésios 4, de 22 a 24. Volta aí um pouquinho as páginas e você vai ver por que nós precisamos ser transformados por Deus lá na cruz e no centro da cruz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe, por quê? Por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhância a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Só isso aqui já dá uma mensagem de domingo, irmão. Só esses 3 versículos aqui, 22, 23, 24, dá uma mensagem de domingo. Porque o que ele fala aqui é uma coisa simples. Nós precisamos parar de fazer as coisas carnais e começar a viver uma vida segundo o padrão de Deus. E eu vou dizer para você,
Não vou falar da segunda vinda de Cristo, isso aí é lá no outro dia, para o próximo final de semana. Mas irmãos, as igrejas que vão querer viver o padrão e valores e conceitos bíblicos e viver segundo a palavra de Deus, serão as menores igrejas que existirão no mundo. É misericórdia, irmão, porque entra-se uma coisa chamada apostasia. E isso já está acontecendo. Vocês não merecem ouvir isso. Vocês não merecem ouvir isso. Mas eu vou dizer aqui para aqueles que não vieram, estão ouvindo e vão ouvir esse vídeo. Faltar um culto de ceia é como se fosse uma apostasia. Você não dá valor à morte e à ressurreição de Cristo. Vocês não precisavam e não precisam ouvir isso. Não tem, irmãos. E por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos corrigir isso. E foi muito interessante porque a série de mensagens de Geometria da Cruz está nos preparando para a segunda vinda. Ela nos mostra a verdade, ela nos mostra aquilo que tem que fazer, irmãos. Muitos vão negar a fé porque vão estar preferindo viver segundo o padrão do mundo. Estava conversando com uma pessoa hoje, ela falou para mim, essa pessoa disse assim: pastor, e se eu for para voltar, viver sozinha no mundo, eu vou fazer as coisas do mundo. Porque o mundo vai dar muito mais coisa. Ele te dá um prato de lasanha, cheirando assim, 4 queijos maravilhosos assim. Ele apresenta, e qual é a sua reação? Ou você come ou você não come. E na segunda vinda de Cristo serão apresentados muitos pratos de lasanhas, muitas picanhas serão apresentadas, muitos pratos gostosos serão sugeridos pelo inimigo, e muitos se desviarão por esses caminhos. Por isso que nós temos que mudar essa história, e Paulo começa a dizer que o novo homem é uma criação de Deus. O novo homem é a criação de Deus. E se você está sendo renovado nessa manhã, se você está entendendo essa mensagem, você precisa viver dentro dessa renovação de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque se eu não me revestir do novo, eu vou viver o velho. O velho não reflete a imagem de Deus. O homem carnal não reflete a imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não é carne. Deus é espírito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, se não me engano, diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Só pode fazer isso, irmãos, quem está com a sua vida na cruz. É fácil? Não, irmãos. Vontade de colar na prova, vontade de fazer um trabalho meia boca, vontade de fazer alguma coisa, tá bom assim, eu vou apertar a roda só um pouquinho, já cansei, eu não quero saber, tem que aplicar uma injeção, tá aí, não precisa aplicar tudo, não, 1 miligrama já dá, não, está pedindo 5, não, aplica só 1, tá bom 1. Viver em novidade de vida requer uma vida consagrada na cruz. Em Efésios ainda, capítulo 4, versículos 25 a 31. Eu quero que você acompanhe aí também. Acho que você está aí no versículo 24, agora a gente só vai dar sequência no 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Uau! Difícil falar a verdade, irmão. É difícil, não é? É difícil. Vocês estavam ontem falando sobre isso lá na casa. Tá vendo? Vocês nem sabiam que eu ia falar isso hoje, né? Irmão, tá vendo? Põe aí, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Querido, sabe o que significa isso? Pertencemos a um único rei, a um único reino, a um único corpo. Por que eu vou falar uma inverdade com meu irmão?
Por que eu vou tapar o sol da peneira para a vida dele? Irmão, tu está errado, filho. Não dá, tem que corrigir. Não, não vou falar com o irmão. Não, irmão, está tudo certo. Não está tudo certo. Se tem alguma coisa incomodando é porque não está certo. Você precisa falar a verdade. Por que eu falo isso, irmãos? Porque tudo aquilo que Deus te dá a oportunidade de você fazer e não faz, será cobrado de você. Diz a palavra do Senhor que aquela pessoa, você vai prestar conta daquela pessoa que Deus colocou na tua frente e que você precisava falar a verdade e você não falou a verdade. Precisa, irmãos. Ah, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não vou falar no final do tempo, não. Porque a segunda vinda de Cristo é para outro final de semana. Mas não herdarão dos reinos dos céus aqueles que andam em vergonha, os mentirosos. E se chegar até lá. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós não manifestamos a graça de Deus, nós não manifestamos o homem espiritual com medo do que as pessoas vão falar. E nós precisamos ser claros, nós precisamos ser verdadeiros. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aqui eu faço um link de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas sabe o que acontece? Nos últimos dias nós estamos abraçando o diabo, irmãos, e esquecendo de abraçar Deus. Porque nós estamos abraçando a nossa vontade, mas esquecemos de abraçar a vontade de Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Queridos, o menos é mais. O menos é mais. Nunca fale aquilo que não foi pedido para falar, irmão. Pastor, fala alguma coisa? Não, não tem que falar nada. Continue falando aí, fala vocês, eu não preciso falar nada. Porque muitas vezes a gente quer entrar no negócio, quer entrar num assunto e a gente acaba falando besteira. E aí sabe o que acontece, irmãos? Aí acontece discórdia, dissensão, facção, divide tudo, bagunça tudo, irmão. Eu digo sempre, sempre. A Débora e o Altamiro agora estão tratando com uma família que vieram de Pereira Barreto. Porque eram amigos desde pequeno, a criança, tal. E ela falou assim: pastor, como que eu vou falar com essa família? Consegui passar para ela ontem, às 10 horas da noite que eu lembrei. Aí eu passei, dei um caminho para ela e para o Altamiro e disse: Débora e Altamiro, o menos é mais. Eles estão passando, essa família está passando uma dificuldade muito grande com um jovem. Ele precisa de restauração, precisa de conversão. Mas o menos é mais. Então fale menos, mas faça mais. Se você não está fazendo, então não fale. Pelo contrário, ajude. Ele que diz assim, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade. Até a palavra de edificação é conforme a necessidade. Não é porque você tem palavra de edificação que você vai sair falando a torto direito, não. Mas aqui está dizendo conforme a necessidade. E assim transmita ódio aos que ouvem. É isso que está falando aí? Transmita o quê? Graça. Então é por isso que nós temos que ter sabedoria. O homem carnal não tem sabedoria, mas o homem espiritual precisa pensar no que vai falar. Porque senão você fala mais do que foi dado para você falar. E muitas vezes não é nem na necessidade. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Um adolescente uma vez, irmãos, nós pedimos para ler esse versículo de 25 até o 31, na abertura de um culto. Nós colocamos os adolescentes para ver o culto. E a irmãzinha lá, eu lembro até hoje, Mariana de Mário. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, irmãos. E ela começou a falar, eu falei: nossa, que benção, que postura de voz. Muito boa menina, sem vergonha, falando com autoridade.
longe de vós toda amargura e coleira. Irmãos, aí já foi. Aí acabou a abertura do culto. E aí o que aconteceu? Para com tudo. Não põe mais adolescente para abrir culto. Põe homens, adultos para fazer isso. Falei, pô, pastor, mas isso aí foi ideia sua, não deu certo. Só porque ela era cólera, ela leu coleira. Mas é fato, né? Se você for transformar aqui, parafrasear, é o que o diabo faz com cada um de nós, né? Você está irado, ele te coloca uma coleira. Você fica réu do próprio Satanás. A segunda coisa, irmãos, eu preciso adiantar aqui, senão a gente não vai conseguir caminhar. Segunda coisa, suportar e perdoar uns aos outros. Versículo 13 diz, lá de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportar e perdoar uns aos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Legal aqui. Paulo é maravilhoso. Como é que Jesus perdoou lá na cruz, irmão? Havia uma multidão que estava fazendo o quê? Ué, tu não é Elias? Desça. Olha, você salvou a todos, não salva você agora? Você curou tantos, agora você não consegue fazer isso? E não sei o que lá. Enfim, começou uma situação totalmente adversa ali. No momento que ele estava ali naquela cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoar como Cristo perdoou, é você perdoar o irmão, independente do que ele está dizendo ou falando. Senhor, ele não sabe o que está falando ainda, mas eu perdoo, fica tranquilo, a gente se acerta logo, a gente passa uma borracha sobre isso e vai tudo bem. Perdoar é isso, irmãos. Perdoar não é você esquecer e daqui a pouquinho você lembrar. Eu esqueci. Quando na primeira oportunidade, mas você fez aquele dia aquilo. Isso é excelente em relacionamento conjugal, né? Relacionamento conjugal, beleza. Você me perdoa? Perdoo. Mas na primeira oportunidade, lembra aquele dia? Falei, então você não perdoou. Porque quem perdoa, esquece. E o detalhe, quando Jesus pediu perdão para aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo contra ele, sabe o que ele sinalizou no mundo espiritual? Independente dos erros dele, eu estou morrendo por ele também. O fato é, você morreria por algum irmão aqui dessa igreja? Não respondam. Mas vocês morreriam por algum irmão aqui dessa igreja? Preste atenção e tome cuidado com a sua resposta. Porque o que você falar, Deus sabe e Deus ouve. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se precisar, eu morro. Não tem problema. Sabe por quê? Porque o meu galardão não está aqui. Está no mundo, está num reino que foi preparado por Deus, através de Cristo e para os seus filhos. Ontem eu recebi uma notícia de uma missionária na Síria que foi morta, torturada e morta pelos sírios. Na Síria. E eu recebi a foto e recebi a reportagem. E a mãe pegando aquela filha e a abraçando. Totalmente desfigurada, ensanguentada do alto da cabeça até a planta dos pés. Uma cena horrível. E a mãe louvando a Deus, porque cumpriu-se o propósito de Deus na vida da filha. Que coragem. Dá para entender isso, irmãos? Mas a mãe entendeu o propósito de ser mãe, e a mãe entendeu o propósito de entregar a sua filha para Deus. Filha, você vai morrer lá, mas se é lá que eu tenho que morrer pregando o evangelho, é lá que eu vou. Você percebe, irmãos, que nós precisamos entender o perdão. Você pode perdoar, irmãos, você pode até falar assim, olha, eu perdoo, mas eu não concordo com as ações e atitudes, ok, mas você no coração precisa continuar amando, independente de. Por quê?
porque o próximo ponto vai falar exatamente sobre isso. O amor é o vínculo da perfeição. Keep calm, pelo amor de Deus. Mantenham-se a calma, pelo amor de Deus. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Um comentarista teólogo, Lightfoot, ele diz o seguinte, que o amor é a veste exterior que sustenta todas as outras coisas nos lugares certos. Eu gostei dessa frase. O amor é a veste exterior, que sustenta todas as outras no lugar certo. Não tem como. E aonde está esse amor? No centro da cruz. Quando eu me coloco no centro da cruz, esse amor é derramado, e esse vínculo é derramado sobre mim através do amor ágape. Não é amor fraternal, não é outro tipo de amor, mas o amor ágape. Eu amo você, apesar de. Eu amo você. Continuo e vou continuar amando. Uma outra coisa que Paulo fala para nós ali: desfrute da verdadeira paz, irmãos. Que paz é essa? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em guerra. Não está a guerra aí, irmãos? Não, está em viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Queridos, quantas vezes nós estamos preparados para fazer guerra, mas nós não estamos preparados para manifestar e ministrar paz? Quantas vezes nós colocamos mais combustível na fogueira do relacionamento conjugal, ao invés de apartar a briga e diminuir a guerra, para que comece a reinar a verdadeira paz? Muitas vezes nós estamos fazendo guerra conosco mesmo. Tem pessoas que se cobram tanto que não conseguem viver em paz com ela mesma, de tanto que se cobra. Tenha calma, entregue a sua vida para Deus, coloque a sua vida lá na cruz e desfrute da verdadeira paz. Dentro de uma comunidade, quantas vezes nós fazemos guerras ao invés de paz? E a paz de Cristo seja derramada em vossos corações. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Ela vem da onde, irmãos? Lá da cruz. Ela não vem de um caminhar carnal. Uma outra coisa aqui que nós temos que pensar: mergulhe na palavra de Deus. Nós não podemos ser seres espirituais ou viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que está vivendo em guerra, tem gente que está vivendo em um monte de situação adversa, está vivendo como carne, está vivendo como crente carnal e não como um cristão espiritual, porque está faltando o que, irmãos? Está faltando uma única coisa: conhecer a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque a palavra transforma. Você vai escutar aqui mais uns 10 minutos, no máximo, de palavra, mas o que vai fazer a diferença na sua vida não são os 10 minutos agora, não são toda a ministração, nem todo o culto, é a maneira que você vai viver pós-culto. É isso que faz a diferença. Eu tenho certeza, irmãos, que talvez você nem abriu a palavra durante a semana inteira. Você não leu um versículo bíblico. Talvez você não abriu a palavra para dizer assim: Deus, como o Senhor é bom. Mas ok, não sou eu que vai cobrar isso de você, é Deus que vai cobrar de você. Porque quando nós queremos uma transformação, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Versículo 16 de Colossenses 3 diz o seguinte: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Habite o quê? Pobremente. E a maneira que nós vivemos hoje é pobre, irmãos. A gente lê um versículo pequenininho e fala assim: oh Senhor Jesus, já fiz o que tinha que fazer hoje. Aleluia.
Eu li um versículo da palavra de Deus. Jesus chorou. Senhor, já fiz o meu devocional. Jesus chorou. Estou aí, já fiz o meu devocional. Estou sossegado aí, eu já fiz meu devocional. Não, irmãos. Habitar ricamente a palavra de Deus é você ler um versículo. Pode ser até um versículo. Mas você precisa extrair do versículo o que ele está dizendo para a sua vida. Não adianta você falar assim, Jesus chorou. Nossa, que legal. Mas Jesus chorou, dá uma mensagem. Pelo contrário, Jesus chorou, dá uma série de mensagens. Porque vai falar com o homem, vai falar da sua vida, vai falar da glória de Deus, vai falar da necessidade de você buscar a Deus, vai falar da necessidade de você estar aos pés da cruz. Então você lê um versículo da palavra do Senhor, já fiz o meu devocional. Não, por quê? Habite ricamente em vós a palavra de Deus, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais de gratidão em seu coração. Por que eu falo isso, irmãos? Salmo capítulo 119, versículo 105, é um versículo maravilhoso da palavra de Deus, todos nós conhecemos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você decorou isso na escola dominical, você decora isso na escola bíblica, mas você está percebendo o que você está afirmando, mas muitas vezes não está fazendo, abrindo a palavra de Deus. Outra coisa que o salmista também fala, ele diz lá em Salmo capítulo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você percebe a situação do homem na cruz? Quando o homem na cruz, ele tem desejo de ler a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, para viver de uma maneira totalmente diferente. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, é um outro versículo da palavra do Senhor que eu amo também, que diz assim: tão somente esforça-te e tem muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É meditar na palavra de Deus. Nós queremos ser crentes verdadeiros, precisa meditar na palavra de Deus. Quer andar segundo os padrões de Deus, medite na palavra de Deus. Quer fazer alguma mudança na sua vida, medite na palavra de Deus. Não existe outra regra. Não tem como você criar uma outra regra, ou você busca, ou você não busca, ou você é carne, ou você é um crente espiritual. Não estou dizendo também que eu tenho todo o conhecimento da Bíblia e sou 100% espiritual, porque se eu fosse 100% espiritual, eu estaria dando um tchauzinho para você agora, estaria dando um positivo para Deus, dizendo assim: cheguei, Pai. Graças a Deus que eu estou aprendendo e estudando sobre a segunda vinda de Cristo, eu estou glorificando a Deus, porque cada dia que eu acordo, eu penso: obrigado, Senhor, porque eu vou aprender mais alguma coisa durante esse dia. Obrigado porque o Senhor vai me ensinar algo novo. É essa visão que nós precisamos ter, irmãos. Salmo capítulo 1, versículo 2, diz ali: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Salmista dizendo, para que nós não andássemos envolvidos com os pecadores, e muito menos envolvidos na roda dos escarnecedores. A mensagem da cruz precisa ser enraizada na nossa vida cristã, para governar os pensamentos, ações e atitudes. E se você não tem governo, se você não deixa Deus governar a sua vida, as suas ações, as suas atitudes não refletirão ou não vão mostrar quem você realmente deve ser, mas vai mostrar quem você é. E muitas vezes nós somos crentes carnais. Efésios 5, 19 a 20, diz uma coisa muito interessante, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que dar graças a Deus por tudo, irmãos.
E por último, seja agradecido por Deus. Seja agradecido a Deus. Eu tenho no coração uma coisa: se eu não consigo ainda ser o que Ele é, ou o que Ele precisa que eu seja, conforme Ele quer que eu seja, eu não vou desanimar, mas é um grande desafio para melhorar. O fato é, o que eu tenho feito para melhorar? Tudo o que fizeres, seja em ação ou palavras, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus não está dizendo aqui a invocação do nome do Senhor, mas está aqui dizendo de uma exortação para que tudo que a gente fizer, tudo que a gente for fazer, seja feito como se nós estivéssemos na presença dele. Então, irmãos, tudo que você for fazer, coloque ali na presença de Deus. Senhor, é para fazer isso? Se é para fazer, estou fazendo. Não é para fazer, não estou fazendo. A semana passada foi muito interessante, que eu estava fazendo um aconselhamento via WhatsApp. Aconselhamento via WhatsApp. Já ouviu essa, irmãos? Aconselhamento via WhatsApp. Uma pessoa pegou e falou: pastor, estou com dificuldade, estou assim. E eu comecei a conversar com essa pessoa. E a conversa foi longa, foi bastante grande. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que eu vi que aparece, né? A pessoa que quer conversar com você aparece digitando. Eu falei: está digitando. Daqui a pouquinho apagou. Ué, deu uns 2, 3 segundos digitando. Daqui a pouquinho apagou de novo, digitando, apagou de novo, digitando. Eu falei assim: provavelmente o que ela estava escrevendo, ou o que ele estava escrevendo, não estava de acordo com aquilo que nós estávamos falando, né? Não se encaixaria naquele momento. Então aquela pessoa foi prudente em colocar qualquer frase, qualquer palavra no WhatsApp, para que não houvesse nenhum tipo de entendimento incorreto. Por quê? Porque quando você aconselha cara a cara é uma coisa, mas quando você está falando por meio eletrônico, você está lá, eu posso estar escrevendo: nossa, mais uma vez. Não posso estar fazendo isso, mas eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas eu penso muito no que eu vou escrever. E muitas vezes eu apago bastante coisa. E tem hora que eu escrevo, não está legal, eu apago. Deus, até onde? Até aqui. Pronto, manda. E é muito interessante, porque eu gosto de mandar reflexão. Para a sua reflexão. Quem já está na comunidade sabe disso. Para a sua reflexão. Vamos pensar nisso. Um outro exemplo aqui. Não vou citar o grupo. Eu tenho muitos grupos, muitos. Eu queria sair de todos eles, mas não posso. Mas eu tenho muitos. E tem um grupo que eu falei assim: Lê, você faz parte desse grupo, filho. Eu vou sair, porque eu não aguento mais esse negócio tocando na minha orelha. Não dá mais. E mesmo que fique na vibração ou no silencioso, onde está o server? Eu falei: não é possível, meu. Jesus amado. Aí o que aconteceu? Escreveram um texto desse tamanho, dentro desse grupo, desse tamanho aqui, e falando exatamente sobre a necessidade da igreja orar, para que abençoar as autoridades e para que nós possamos viver bem dentro da palavra de Deus. Colocou um texto enorme. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pedi autorização para o líder do grupo para colocar uma reflexão. Coloquei: fulano de tal, gostaria de colocar uma reflexão neste grupo com relação à mensagem anterior que nós vimos falando sobre a necessidade da igreja orar, com relação relacionado ao Brasil e às autoridades, assim assado. A minha vontade, irmãos, era escrever um livro. Mas o que eu fiz? Eu pedi autorização para o líder do grupo se poderia escrever ou não. Pergunta se eu recebi a resposta. Não. O que eu fiz? Não escrevi. Embora o que eu ia escrever ia ser de grande valia para nós entendermos o poder que a igreja tem
quando se junta em oração em favor das autoridades e quando a igreja se coloca na presença de Deus. E eu só ia fazer uma comparação. No passado, 12 pessoas transformaram o mundo. 12 transformaram o mundo. 12, apenas 12. E hoje nós somos 40 milhões de evangélicos. Nós não conseguimos transformar o nosso vizinho infiel, macumbeiro, espírita, católico ou qualquer outra raça ou qualquer religião que ele sirva. Qual a diferença dos 12 para os 40, irmãos? Eles viviam o que a palavra de Deus mandava. E se os 40 milhões forem chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus a viver uma vida cheia da presença de Deus, ninguém segura mais a cruz de Cristo expandida no mundo. Não segure, irmãos, porque não seguraram os 12. Não seguraram os 12. E aí o que eu fiz? Como eu pensei nisso, eu já dei uma pincelada na história da igreja, falando sobre a Inquisição, sobre as mortes dos mártires. Eles mudaram o rumo da igreja católica romana naquela época, irmãos. Na era medieval, eles mudaram o rumo da igreja católica. Por quê? Porque eles não abandonaram os seus princípios. Por que hoje o Brasil não é transformado, irmãos? Porque nós não estamos olhando para o Brasil. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, visando o nosso próprio benefício. Estamos querendo o periférico, mas nunca a obra de arte. Aquele que faz a obra de arte. Nós queremos o resultado, mas não queremos aquele que faz o resultado. Nós queremos um Brasil transformado, mas nós não queremos buscar o Deus que transforma o Brasil. Nós queremos viver dias melhores de busca financeira e crise financeira sendo terminada, acabada, mas nós não estamos olhando para aquele que pode transformar as autoridades, pode transformar os líderes para que o mundo seja melhor. Mas tudo isso que está acontecendo hoje está relacionado à segunda vinda de Cristo. Fica tranquilo que você vai descobrir sobre isso. Mas o que eu quero passar para você está também finalizando Colossenses 2, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crendo em ações de graças. Queridos, eu quero dar uma coisa para você aqui, ó. Não existe esperança fora da cruz. Não existe amor fora da cruz. Não existe fé fora da cruz. Não existe fora da cruz tudo isso. Não existe. Portanto, nessa manhã, eu quero pedir para que você faça algo importante na sua vida. Não tire a cruz do centro da sua vida. Porque eu não vou tirar a cruz no centro da vida dessa igreja. Não vou tirar. Porque a cruz, ela traz grandes coisas e benefícios para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós encerramos hoje sobre a cruz.